Nesse vídeo nós vamos abordar os principais conceitos da interação humano-computador. Antes de nós iniciarmos a apresentação desses conceitos, eu gostaria que juntos nós refletíssemos sobre alguns itens. Se a gente voltasse um pouquinho no tempo, como que era a nossa vida há 12 anos atrás? Vocês já pararam para pensar como que a gente ocupava o tempo, como que a gente se divertia, como a gente se comunicava com nossos amigos? Por exemplo, em 2006 não existia iPhone, não existia internet 4G, não existia WhatsApp, não existia Bitcoin, que é um dinheiro eletrônico, não existia Instagram, não existia Snapchat, não existia iPad. Então, se a gente for parar para pensar hoje, a gente tem formas de comunicação diferenciadas, a gente tem formas de diversões diferenciadas, investimentos, acesso a banco diferenciado. A forma de comunicação mudou, que antigamente a gente fazia por carta, ligação telefônica, hoje a gente conversa por mensagem, por vídeo. Então, algumas dessas características, elas são relevantes quando a gente começa a trabalhar conceitos associados à interação humano-computador. Porque partindo disso tudo, dessas tecnologias, mudaram-se as interfaces, mudou-se o hardware, e a partir daí mudou o processo de interação homem-máquina. Então, a gente tem que começar a refletir sobre essas características para poder falar dos conceitos associados à interação humano-computador. Você considera relevante e importante para o seu dia a dia o processo evolutivo da tecnologia que aconteceu nesse período? Você conseguiria viver sem essa tecnologia? Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem um processo tecnológico bastante expressivo, e nesse processo tecnológico, nós temos que mudar a nossa forma de percepção, a nossa forma de enxergar o processo de desenvolvimento de software. E o que aconteceria se a gente vivesse sem esses aparatos tecnológicos? Porque se a gente olhar na nossa residência, no nosso trabalho, mesmo na nossa vida pessoal, a gente tem uma sequência de aparatos ou de meios tecnológicos que de repente a gente não consegue viver sem. Então a gente olha na educação, a gente olha no controle das nossas finanças, de localização, o acesso a endereços através de GPS. A gente olha no campo hoje, as plantações, elas são controladas muitas vezes por via satélite, informações via satélite, ou a gente utiliza notebook ou outros softwares e hardwares para controlar a plantação em si. A meteorologia é controlada de forma diferenciada hoje. Hoje a gente tem o controle através de imagens via satélite para poder ter algo mais pontual associado à meteorologia. As crianças, elas se divertem, se comunicam e aprendem de forma diferenciada. A gente tem as pessoas com problemas de mobilidade, algum tipo de deficiência, utilizando aparatos tecnológicos para conseguir se comunicar, para conseguir se locomover também. As cirurgias, elas são feitas hoje, às vezes, à distância, através da tecnologia. Então, até a forma de ir ao médico, de ter acesso a determinados procedimentos, ele mudou também. As nossas residências hoje, elas são interconectadas, então a gente tem hoje o que a gente chama, depois a gente vai falar um pouco da internet das coisas. Então existem hoje residências que você chega, ou mesmo longe você consegue através de um aplicativo, de um software, ligar o ar-condicionado, fechar o portão, abrir o portão. Então a gente tem automatização dos processos. Também para algumas atividades que eram feitas antigamente de forma manual, a gente tem a automação também desses processos aqui. As formas de se relacionar com as pessoas mudaram. Muitas vezes hoje as pessoas não se comunicam diretamente, não conversam, elas trocam mensagens, às vezes ela até namora pela internet. E aí chega o WhatsApp para mudar também o paradigma das formas de comunicação e até de telecomunicação. Hoje
o celular ele é utilizado menos para falar do que propriamente para poder encaminhar fotos, mensagens, isso de forma geral. Você se considera preparado para utilizar essa tecnologia que tem ao seu redor hoje? Então, hoje a forma de comprar e vender mudou, então muitas vezes a gente compra pela internet, vende pela internet. A forma de acesso a determinados locais, a solicitar um táxi, mudou também. Então, hoje a gente tem um aplicativo, Uber e vários outros aplicativos, onde a gente pede um transporte, já especifica a localização. Então, muda-se muitas formas, o acesso à informação, a segurança é tratada através da biometria também aqui. Aí nós temos também hoje, tomando como base esses equipamentos, que são o hardware e o software, utilizados por você diariamente, você considera que eles são de fácil utilização? Você tem facilidade para utilizar essas informações que estão dispostas, ou esse hardware que está disposto? Então, é preciso pensar nessas características quando a gente vai trabalhar com IHC. Aqui a gente tem uma interface do Windows, então você se considera preparado para utilizar essa interface? Ou então a gente tem caixas eletrônicos, touchscreen, onde as telas, a gente tem um acesso à informação através do toque. As declarações do imposto de renda, por exemplo, eu me lembro que as declarações elas eram transmitidas via disquete, a gente salvava num disquete, ia até a Receita Federal e transmitia. E hoje a gente faz isso diretamente, a gente já faz a declaração do imposto de renda e ali mesmo já transmite. Outra coisa também aqui, um exemplo de um supermercado online que tem em Anápolis, o Supermais. Então eu faço as compras, existe esse supermercado físico, mas eu posso fazer as compras pela internet, elas são entregues em casa, inclusive pela internet há uma quantidade de ofertas maior do que no supermercado físico. E a partir daí, eu creio que seja importante a gente analisar o histórico da evolução das interfaces computacionais, porque a gente vê uma interface parecida com essa, ou uma interface parecida com essa, ou mesmo essa, mas nem sempre foi assim. Então, se a gente for analisar o histórico, a gente teve no início computadores com pouca memória e grande tamanho físico. O ENIAC, que foi criado em 1946, ele era mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Ele tinha capacidade de armazenamento e disco limitada, e as interfaces ou as telas elas eram de difícil utilização. Na atualidade, a gente tem microcomputadores com capacidade de memória elevada, hoje a memória não é uma preocupação. A gente tem mini ou microcomputadores com características e capacidades similares ao mainframe, são computadores de grande porte. Muitas máquinas ainda com filosofia monousuário, ou seja, um usuário utilizando. Atualmente a gente já tem com mais usuários também. Grande número de sistemas interativos e interfaces pouco homogêneas, ou seja, interfaces muito diferenciadas uma das outras. E as tendências, considerando a evolução das interfaces, a gente tem o aperfeiçoamento das interfaces homem-máquina, o uso de muitos periféricos para apoio à interface, por exemplo, um exemplo clássico é quando a gente foi recadastrar o título, ou quando a gente vai solicitar, fazer uma identidade, enfim. Quando a gente foi recadastrar o título, a gente tinha alguns aparatos tecnológicos para auxiliar essa interação homem-máquina. Então, ali a pessoa recolhia suas informações, digitava, depois ela recolhia a sua assinatura biométrica da sua digital, depois ela tirava uma foto sua, enfim. Então, aqui eu tinha alguns periféricos para me ajudar nessa interação. Eu tenho interfaces mais homogêneas, tendências de acontecerem isso, mas existem também autores ou perspectivas que dizem que não. Teremos máquinas mais poderosas e compactadas, ou seja, processadores cada vez menores, memórias cada vez com mais capacidade. Vamos ter um uso intenso das interfaces gráficas, a gente já está tendo isso. Um ênfase nas interfaces para hiperdocumentos e redes de computadores, isso é bastante expressivo. Então, quando a gente considera em termos de máquina, a gente tinha uma entrada de dados via cartões perfurados. Os primeiros computadores, a entrada dos dados eram perfurados, cartões, e a partir daí se fazia leitura.
Depois começou-se a trabalhar com terminais modo texto. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma interface não tão agradável, vamos dizer assim. A interação usuário-máquina ela não é tão satisfatória. Aí depois começou-se a passar a ter os terminais com mouse para facilitar a entrada das informações. Depois as interfaces gráficas coloridas. Então, se a gente olhar essa interface, ela é bem diferente do que a gente está habituado hoje. Depois as interfaces de movimento aqui, tá? Eu tenho essa interface aqui. Depois eu vou definir a interface para vocês terem uma noção. Depois as interfaces de toque, o touchscreen, que é muito utilizado hoje. Passamos a interagir com a voz. Então hoje, por exemplo, você vai no Google e pesquisa, você fala alguma coisa e a partir da sua voz ele já realiza a pesquisa e te retorna o resultado dessas buscas aqui. Se a gente for considerar, a evolução das interfaces tem mudado a vida das pessoas. Isso é real porque as pessoas se comunicam de forma diferente, elas digitavam, hoje elas falam, elas tiravam foto, revelavam essas fotos, mandavam pelo correio, depois elas começaram a tirar foto pelo próprio celular, começaram a encaminhar vídeos, enfim. Então essas interfaces têm mudado a vida das pessoas. Se a gente olhar, as pessoas têm mudado em função da evolução das interfaces. Então essa foi uma discussão que foi feita lá na disciplina de Fundamentos da Computação. Então, na minha percepção, é uma via de mão dupla. A tecnologia, ou aqui mais especificadamente a interface, tem mudado a vida das pessoas e as pessoas também têm mudado. Então as interfaces mudam e as pessoas também têm mudado. A gente tem uma via de mão dupla aqui. E se a gente olhar o futuro, como que vai acontecer essa interação? Como serão as interfaces? Se a gente olhar aqui, a gente tem o filme do Thor aqui, por exemplo, onde existe um processo de interação homem-máquina de forma bastante, utilizando a multimídia, enfim, utilizando conceitos de inteligência artificial. Então é bastante revolucionário. Então se a gente pensar no futuro, será que a gente vai ter formas de interação parecida com essa que foi utilizado nesse filme? Eu acho importante também a gente falar um pouquinho da evolução dos dispositivos. Na década de 60, a informática, os equipamentos, eles ocupavam as salas inteiras, então é um pouco estranho a gente olhar uma sala como essa e tentar pensar as salas que a gente tem hoje, os microcomputadores, os notebooks, enfim. Nos anos 80, o PC ele foi reduzido para o topo de uma mesa, então a gente já tinha uma evolução bastante significativa de computadores com esse tamanho para um computador desse tamanho. Ele ficou menor com os notebooks nos anos 80, só que ele tinha um design um pouco diferente do que a gente trabalha hoje. Ele ficou mais estiloso nos anos 2000, a Apple aqui trazendo um design inovador. Se expandiu para outras formas. Então, aqui eu tinha um computador utilizado apenas dessa forma. Então, depois a gente começou a utilizar ele com outros formatos. Então, a gente trabalha aqui smartphone, trabalha tablets, são os conceitos de computadores aqui também embutidos. E aí a gente tem os computadores em seu formato mais tradicional, que eles ficaram ultra finos e ultra leves. Então, a gente tem hoje notebooks bem finos e bem leves. E o que essas informações têm a ver com a disciplina de EHC? A gente deve considerar, a partir do que a gente conversou, que o hardware evoluiu, o software evoluiu, os usuários evoluíram e as interfaces mudaram. Então, a partir daí, a forma de interação homem-máquina também mudou. Mas qual que seria uma definição de interface? Se a gente for falar de forma bastante conceitual, a gente tem que uma superfície entre duas faces ou ainda o lugar onde acontece o contato entre duas entidades, como por exemplo maçaneta de porta, torneira, direção no carro. Então isso a gente define como interface, mas na nossa disciplina a gente vai considerar esse termo voltado para o desenvolvimento de sistemas computacionais. Outra definição é um componente de software que mapeia as ações do usuário em situações do sistema e apresenta os resultados obtidos, servindo como meio de comunicação. Aqui seria um exemplo, eu tenho um usuário, esse usuário tem uma ação para um sistema computacional que tem uma reação e a porta de entrada desse usuário para o sistema é a interface. Vamos imaginar que a gente está usando o celular
num jogo, por exemplo, quando eu olho para aquela tela é a interface daquele software que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o Word, quando eu abro o Word eu tenho as inúmeras funcionalidades ali, aquela tela que representa as funcionalidades, ela é a interface. Então aquela tela ali, ela é a divisão entre o usuário, é o que separa o usuário do próprio sistema em si. E o conceito de interação? Ele é um conceito mais profundo, é um processo de comunicação entre duas ou mais entidades que compõem o mesmo contexto, ou então é a junção entre ações e interpretações do usuário acerca da utilização de determinado sistema, ou ainda um processo de comunicação entre processos e sistemas. Se a gente for olhar essa imagem aqui, eu tenho o usuário, a partir do usuário eu tenho a ação e tenho a interpretação. Aqui eu tenho o sistema, que é a interface, que é aquela tela, e eu tenho a aplicação. A forma como esse usuário interpreta esse software aqui, ou a forma como ele age com esse software, é o que a gente chama de interação. Por exemplo, eu estou utilizando o celular, e no momento que eu estou utilizando o celular, ele é o smartphone, e eu estou utilizando lá o touchscreen, estou escolhendo o aplicativo através do dedo. Essa forma de comunicação que existe entre eu e a máquina, eu e o celular, seja enviando alguma ação ou recebendo alguma informação, a esse processo a gente chama de interação. A interação ela acontece através da comunicação do usuário com a interface. Então, eu tenho uma interface qualquer, a partir da minha comunicação com essa interface, das ações e reações que são produzidas, eu tenho o que a gente chama de interação. Comparando os dois termos, se a gente for comparar de forma genérica, a cada ação que é realizada, dependendo do nível do usuário, dependendo do tipo de sistema, a interface é diferente e, consequentemente, a interação é diferente. Então, aqui eu tenho uma interface que está apresentando um mouse, um teclado, e uma senhora tendo uma interação com essa tecnologia que está sendo representada aqui. Nesse contexto, eu tenho uma interface que é touchscreen aqui, e esse processo de comunicação, de contato com essa interface, considerando a tecnologia aplicada, a gente tem uma interação específica. Aqui eu tenho outra interface, e a partir da tecnologia utilizada, gera-se a interpretação. A interação. E outra característica que é importante na interação é a questão do conhecimento, do nível do usuário também. Pode ser que numa mesma interface eu tenha usuários que interajam de formas diferenciadas. Isso porque, de repente, ele tem um problema de vista, de repente ele tem um problema de audição. Então, por exemplo, quando você vai no caixa automático no banco, a interface é a mesma, a tela é a mesma. Só que de repente você não tem nenhum problema de audição, então, ou de visão, você não tem um problema de visão, na verdade. E você chega até o autoatendimento e faz o seu serviço, executa o seu serviço e pronto. Uma pessoa que tem problema de visão, ela tem a possibilidade de colocar um fone de ouvido ali e a forma de interação dele com aquele sistema ou daquela interface se torna diferenciada. Aqui eu tenho a realidade aumentada, né, que teve um jogo que foi o Pokémon Go, então aqui a gente tinha uma forma de interação também diferenciada a partir da localização, GPS, e aqui também a gente tem uma forma diferenciada de interação. Então, a interação depende da interface, depende também de outras características, como por exemplo o perfil do usuário. Aqui é outro tipo de interação, eu tenho uma interface e eu tenho uma interação específica. Então, através do meu movimento, eu tenho o Kinect, que é esse equipamento, ele controla, na verdade ele não controla, ele reconhece o movimento realizado por mim e transfere isso para o sistema, para o jogo ao qual eu estou trabalhando. E existe uma simulação de movimentos. Outra forma de interação, interface, então é como se eu estivesse escolhendo aqui uma simulação aqui onde eu estivesse escolhendo um filme para poder assistir e eu, através do movimento da minha mão, eu vou escolher esse filme a ser assistido. Mas como é que a gente pode definir interação humano-computador? Considerando como disciplina, ela é preocupada com design, avaliação e implementação de sistemas computacionais para o uso humano
e com o estudo dos principais fenômenos que os rodeiam. Quando a gente fala design, eu estou considerando a tela em si. Por exemplo, qual é a melhor disposição das informações, qual é a melhor cor, qual é o tamanho da imagem. Isso a gente considera o design. Quando a gente fala em avaliação, é eu avaliar as ferramentas que eu tenho, o perfil do usuário que eu quero alcançar. Estou desenvolvendo um aplicativo que é para pessoas que têm autismo. Então, eu tenho que pensar nas características que esse público-alvo tem. É implementação, então eu tenho que pensar também com o processo de implementação e tenho que estudar os principais fenômenos que rodeiam. Então, o tipo de tecnologia que vai ser utilizada, enfim, se vou ter um periférico, um outro hardware que vai estar integrado, então tem que se considerar tudo isso. O valor especial e a contribuição de HC é que ela deve investigar, desenvolver e aproveitar essas novas áreas de possibilidade, não apenas como tecnologia ou projeto, mas como um meio para melhorar a atividade ou a experiência da vida humana. Então, a interação humano-computador se estuda esse processo para melhorar a experiência e a atividade do ser humano, ou melhorar o processo de interação desse ser humano com a máquina. Quando a gente fala das perspectivas da interação humano-computador, a gente tinha inicialmente o usuário como máquina, depois a gente passou a ter o computador como pessoa, depois a gente teve o computador como ferramenta, ou seja, a junção do usuário com a máquina e se tornou um trabalho ou um produto. Depois o computador passou a ser mídia. E se a gente olhar hoje, como que permanece essa perspectiva? Ou seja, como que a gente está em relação à máquina hoje? Como que a máquina está em relação a gente hoje? A gente continua tendo o computador como mídia ou houve uma evolução? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a perspectiva da interação humano-computador ela mudou nos sistemas computacionais atuais. Os principais objetivos da IHC é propiciar o desenvolvimento de sistemas mais amigáveis e úteis, produzir sistemas usáveis e seguros, ou seja, que sejam fáceis de utilizar, que eu tenha segurança, desenvolver ou melhorar a segurança, utilidade, efetividade e usabilidade de sistemas que incluem computadores. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, quando a gente fala de aceitabilidade, eu tenho que desenvolver sistemas que tenham menor custo, que tenham confiabilidade, que sejam compatíveis. Por exemplo, eu não posso desenvolver um sistema que só vai poder ser utilizado em um celular de marca específica. Então, eu tenho que pensar nisso. Quando eu falo em usabilidade, o sistema que eu vou desenvolver tem que ser fácil de aprender. Eu tenho que utilizar aquele sistema e não preciso ter um esforço muito grande para aprender a usar. Ele tem que ser eficiente, tem que ser fácil de lembrar, tem que ter poucos erros e tem que ser uma satisfação subjetiva, ou seja, eu enquanto usuário tenho que me sentir satisfeito, eu tenho que considerar aquele sistema como sendo de qualidade. Os principais desafios da interação humano-computador é como dar conta da rápida evolução tecnológica. Então, hoje o que se considera, por exemplo, há alguns anos se preocupava com a interface voltada para a internet. Hoje se preocupa, em alguns casos, com a interface voltada para aplicativos mobile. E eu tenho outras perspectivas ainda para a evolução da interação humano-computador. Outro desafio é como equilibrar conforto e facilidade de uso com o desempenho da aplicação. Por exemplo, eu desenvolvo um aplicativo onde o usuário vai ter que ficar se movimentando, como aquele exemplo do Xbox, do Kinect. Como que eu vou desenvolver esse jogo de forma que eu equilibre o conforto e a qualidade de uso na realização dos movimentos? Então, isso é um desafio. Como projetar sistemas que atendam diferentes perfis de usuário? Então, eu desenvolvo um aplicativo para a internet hoje, um site. Como que eu vou pensar características que podem atender o maior número de usuários possíveis? Então, eu tenho que ter conhecimentos da interação humano-computador para propiciar isso para o meu usuário. Como projetar boas interfaces em aplicações complexas que normalmente possuem um grande número de funções? Se a gente voltar isso para o carro, por exemplo, você olha para um carro, ele tem inúmeras funcionalidades. Mas como eu posso desempenhar uma boa interface para que eu me sinta confortável dentro do carro? Como desenhar a interface ideal de um software compatível com o uso efetivo de todo o potencial e funcionalidade das novas tecnologias? Vamos pensar um celular.
como que eu desenho uma interface compatível? Então, essa versão de interface que a gente tem hoje para a maioria dos celulares nem sempre foi assim. Então, houve um planejamento, houve uma evolução, considerando que no celular eu tenho câmera, eu tenho gravador de vídeo, eu tenho despertador, eu tenho calculador, eu tenho relógio, então eu tenho galeria que armazena fotos, então eu tenho uma quantidade muito grande de informações. Então, a disposição em ícones e imagens facilitam essa interface, essa interação com o celular. Quando a gente fala de IHC, para conseguir atender a todas essas características que a gente falou, a gente tem uma multidisciplinaridade, ou seja, não se considera simplesmente a tecnologia, onde seria a parte da ciência da computação. A gente enxerga várias características, por exemplo, a gente trabalha o designer, pensando na melhor disposição das informações, a gente trabalha a ergonomia, como que eu posso propiciar uma boa interação sem ter um desgaste físico, a antropologia, a sociologia, voltado para a associação da máquina com o homem com a máquina, trabalha a questão da linguística, a inteligência artificial, quando a gente fala daquele Kinect lá, do reconhecimento dos movimentos, está associado a reconhecimento de padrões, que está na inteligência artificial. Então, essa interação humano-computador, ela estuda tanto os fatores computacionais quanto humanos e surgiu como um campo autônomo do estudo na inserção das áreas, que são todas essas aqui. Essa área do designer, que é a mesma tecnologia que simplifica a vida, provendo o maior número de funcionalidades em um objeto, também a complica, tornando mais difícil aprender a usar. Esse é o paradoxo da tecnologia e o grande desafio dos designers é minimizar esses efeitos. Então, assim, quando a gente fala de designer, ele é utilizado principalmente porque eu tenho essas características. Eu tenho, por exemplo, vou citar um exemplo bem simples, você pega um controle de uma televisão que é integrado com o controle de um videocassete, eu vou ser bem arcaica. Então, antigamente tinha essa integração e às vezes até hoje tem com DVD. E às vezes eu não sei como usar, é muita informação e eu não sei como usar. Então, essa disposição do designer, ela vai facilitar esse aprendizado, a forma de utilizar. E por último, a gente vai trabalhar a multidisciplinaridade. Hoje ela cresce muito, a IHC, voltada para a inteligência artificial. Então, a gente tem sistemas hoje que eles reconhecem padrões, ou seja, eles simulam movimentos humanos. Então, a gente volta para essas características aqui, principalmente dentro da IHC, que seria uma das perspectivas. Quando a gente fala de fatores humanos e mentais, a IHC é resultado da soma de esforços entre a tecnologia da informação e os psicológicos. Quando a gente fala de tecnologia da informação, é quando a gente desenvolve sistemas, linguagens e arquiteturas, a parte tecnológica em si. E a parte psicológica, envolvidos no projeto de interface, ele informa aos profissionais de TI a respeito da capacidade humana. Quando eu falo isso, são as dificuldades, a necessidade de interação, até aspectos mentais em si. Um exemplo muito simples, por exemplo, eu vou voltar para a ergonomia, a cor verde, quando você tem uma cor verde no site que você fica utilizando muito tempo, aquela cor verde mais clara, ela dá sono. A cor preta, ela cansa. Então, assim, são características que a área psicológica, a área da ergonomia e as outras áreas, elas auxiliam no desenvolvimento de sistemas computacionais com maior qualidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre os principais mecanismos da percepção humana e sua influência no desenvolvimento do design de interfaces. Um dos conceitos bastante utilizados é o affordance, que vocês vão trabalhar lá, que ele refere-se ao quão perceptível é a forma e a qual um objeto ou uma interface deve ser utilizado sem que haja confusão. Esse termo ele refere-se ao atributo de um objeto que permite às pessoas saberem como utilizá-lo. Quando você olha a maçaneta de uma porta, aquele designer que ele tem, ele está associado à affordance. Por quê? No momento que foi se desenvolver, eles pensaram em como, ao olhar, a gente já saberia como utilizar aquele equipamento.
Ou ainda, uma outra definição do Norman é que características de um objeto capaz de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer com ele. Por exemplo, ao olhar para um botão de campainha, o que imaginamos fazer com ele? Ou então, olhar para a maçaneta da porta, a gente já sabe o que fazer. As possíveis ações que podem ser executadas sobre um ponto de vista do sujeito que observa. Isso também é uma definição de affordancy. Então, eu tenho 3 definições aqui. E se a gente for considerar, por exemplo, eu tenho uma percepção do que eu vou fazer com esse rato. Do que eu vou fazer com essa pedra aqui, no caso, jogar nesse rato. E o gato tem outra percepção. Então, nessa consideração da affordancy, eu considero as possíveis ações. Então, nem todo mundo tem as mesmas ações ou enxerga da mesma forma os objetos. Outra coisa, então aqui eu tenho formas diferenciadas, eu tenho affordances diferenciadas, então aqui observa que eu tenho maçanetas diferentes. Algumas são consideradas de mais qualidade, outras nem tanto. Aqui também eu tenho uma característica diferente, eu enxergo a cadeira com uma percepção, nesse caso é uma brincadeira, mas o elefante enxergaria de outro. Aqui quando a gente olhava, talvez alguns de vocês nem saibam o que é isso, mas antigamente o creme dental ele vinha com esse furinho aqui, na tampa. Na verdade não é um furinho, é uma elevação que servia justamente para furar esse alumínio que vinha aqui, essa tampinha de alumínio que vinha aqui. Então isso está associado à affordancy, já se criou de uma forma que ao enfiar aqui dentro eu já consigo realizar esse furo para poder utilizar. Ou então um exemplo aqui do elevador ou da campainha, ou em relação à lâmpada, que quando eu vejo a lâmpada, a tendência é a gente ir para os lugares que estão mais claros. Ou então a affordancy associadas aos ícones que são utilizados hoje. Nosso cérebro já associa esses símbolos à ação a ser executada. Aqui também a gente tem configuração, a gente tem mandar mensagens, comprar, voltar, fechar. Então, assim, já são ícones que nos remetem a determinada ação. Aqui também eu tenho uma affordancy aqui, eu estou mostrando o nível da bateria que eu tenho no celular. Não precisa ter nenhuma informação, a própria mensagem já me demonstra isso. Outra ação aqui também, aqui, por exemplo, aplicativos mobile, eu tenho ações que eu mexo para a direita, outras eu puxo a tela para baixo, outras eu falo com voz. Então, eu tenho ali símbolos que me remetem a realizar essas ações. Alguns designers estranhos com affordances que são assim considerados incorretos, eu tenho 3 exemplos aqui, por exemplo, nessa sacada eu não tenho porta, eu não tenho janela, eu não tenho nada. Aqui a gente tem um problema de design, será que temos um problema? Então aqui eu tenho uma sequência de informações, aqui eu tenho outras informações, às vezes eu só uso esse e esse, mas eu tenho uma sequência de botões. Algumas péssimas escolhas de logos também, de imagens que também estão associadas à affordancy, que a gente também tem que ter um certo cuidado, porque isso gera a interação humano-computador. Quando a gente fala em revolução tecnológica, considerando tudo isso que a gente trabalhou, vou mencionar 4 revoluções tecnológicas. Então, eu tenho a primeira, que foi a Revolução Industrial, que aconteceu com a descoberta do ferro e do carvão. Com isso, foram criadas estradas de ferro, essas estradas foram construídas e o trem foi inventado. Então, a partir daqui, houve uma revolução mesmo, uma mudança de paradigma. Na segunda revolução industrial, marcou com a descoberta da engenharia elétrica e do uso do petróleo como combustível, trazendo ao mundo grandes evoluções em diversos aspectos. Aqui também teve uma evolução da forma de se realizar determinadas tarefas. Na terceira foi a revolução tecnológica, onde a internet, principalmente a www, globalizou o mundo. Aqui houve uma nova revolução, a forma de comunicação começou a mudar, a forma de comprar, de vender. E na quarta revolução, que é a que a gente está hoje, eu tenho a internet das coisas, a integração do celular a vários outros componentes. Eu tenho a computação cognitiva, onde, por exemplo, um exemplo seria ensinar a máquina a pensar. Tem alguns projetos, por exemplo, a IBM tem o Watson, onde eu trabalho com reconhecimento de padrões para ensinar a máquina a pensar.
ela pensar a partir de critérios que foram pré-definidos. Nesse contexto, o aprendizado que eu acabei de falar. Dentro da computação cognitiva, existe um termo, assim, eu acho interessante essa imagem, quando diz que as máquinas podem pensar. Então, assim, em uma das atividades, lá na O03, na O04, tem essa temática para os alunos que quiserem trabalhar essa temática no resumo simples. Então, assim, quando a gente fala em computação cognitiva, um exemplo bastante clássico seria, que é muito utilizado nos Estados Unidos e alguns hospitais brasileiros. Vamos imaginar os oncologistas, os médicos oncologistas, que eles têm vários pacientes e eles têm sistemas que eles armazenam as informações desses pacientes. Então, ao armazenar essas informações, ele de repente começa a ter lá 1.000, 2.000, 3, 4, 5.000 clientes. E aí eles passam a armazenar informações desses clientes. Nessas informações ele tem idade, sexo, peso, qual o tipo do genoma do câncer que ele tem, qual o tratamento que foi realizado, se o tratamento foi bem sucedido ou não foi bem sucedido, enfim, várias características. Eu posso juntar, por exemplo, as informações de 3, 4, 5 médicos e ter um banco de dados ou um conjunto de informações bastante expressiva. A partir dessas informações, eu posso criar padrões, por exemplo. Posso criar algoritmos inteligentes, estabelecendo padrões, tentando buscar quem tinha tantos anos do sexo feminino, que tomou que tinha esse genoma, que tomou esse medicamento e se curou. Então, ele começa a associar algumas características e estabelecer padrões. Então, quando uma pessoa, de repente, a partir do momento que começa a utilizar esses algoritmos inteligentes e esses softwares específicos, um paciente vai lá se consultar e quando o médico pede os exames e tal, insere as informações desse paciente, dizendo, olha, o João é do sexo masculino, ele pesa 60 quilos, ele tem 1,80, ele é da cor branca, ele nasceu no estado tal, o tipo do câncer dele é esse, por exemplo. E aí, quando insere essas informações, o sistema vai sugerir para o médico, dizendo, olha, para esse tipo de genoma, para esse câncer, sugere-se que sejam utilizados esses medicamentos, porque nos procedimentos anteriores, tantos por cento das pessoas tiveram sucesso. Então, isso a gente trabalharia. Não é que o computador aprendeu a pensar. A partir de informações que estão armazenadas, de algoritmos inteligentes, começa-se a criar padrões e a partir dessa grande quantidade de informações e do cruzamento dessas informações, o computador pensa teoricamente e sugere algumas soluções. Exemplos da computação cognitiva, que foi o que eu acabei de falar. Estão sendo pesquisadas soluções de combate a catástrofes, utilizando a internet das coisas, sensores acústicos espalhados em regiões suscetíveis a enchentes, ficam escutando o solo e alertam sobre enchentes eminentes. Então, também está sendo utilizado nessa área. Grandes bancos já utilizam cognitivo ou inteligência cognitiva para analisar transações financeiras e prever risco e fraude. Então, por exemplo, ele fica lá controlando sempre, e eu chego lá para poder fazer um investimento e tal, e a partir do valor investido, da minha idade tal, dos valores que se informam ao sistema, vai ser retornado qual é a melhor aplicação, qual seria o retorno, enfim, o sistema vai pensar, ele vai, a partir dos padrões que ele tem, ou ele vai criar alguns padrões e vai sugerir algumas ações aí. Mas, afinal de contas, por que é importante a gente planejar as interfaces? Quando a gente junta o hardware, a gente junta o software, a gente junta profissionais capacitados que têm esses conhecimentos, não só voltados para a linguagem de programação, não só voltados para a criação de algoritmos, para transformar a lógica em código, não é só isso. A gente consegue unir isso a designs apropriados, a pensar nos diferentes perfis de usuários, a utilizar os recursos tecnológicos que a gente tem, planejar isso tudo e conseguir gerar uma interface favorável ou que tenha qualidade para a necessidade que aquele usuário que vai utilizar o sistema tem. Aí isso a gente chama de qualidade em uso, qualidade de uso, tá? E o que não é IHC? Alguns mitos, ou seja, algumas inverdades. IHC não é só fazer uma telinha bonita,
ela é um plus, ou seja, deixar para depois e se der tempo. Tem gente que pensa só na programação, que se der tempo depois melhora a tela. É excessivamente subjetivo, ou seja, não tem como eu saber se tem qualidade ou não, isso é mentira. É caro e inviabiliza o projeto, também é verdade. Eu consigo não é mais caro desenvolver uma interface que tenha qualidade. Isso requer um conhecimento do desenvolvedor, do profissional, então está voltado mais para isso. E apenas para a gente refletir, fechar, eu coloquei algumas imagens aqui, por exemplo, duas senhoras lá diante do caixa eletrônico, e uma agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra. Aí a senhorinha lê um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Então, observem que aqui eu tenho a interface do meu sistema e aqui eu tenho um processo de interação. Possivelmente nessa máquina aqui não existia o leitor de código de barras, ou então essas senhoras não conseguiram utilizar. Outra forma também é a comunicação em sala de aula. Hoje a gente percebe, eu que sou professora, às vezes a gente é trocado em sala de aula por celulares e tudo. Então, assim, se a gente não evoluir o nosso processo como professora, nossas metodologias, a gente acaba tendo uma interação insatisfatória com os nossos alunos. E outra coisa que está acontecendo muito também, né? A gente tem uma comunicação conjugal, às vezes assim, e pensando dessa forma, se a gente fosse pensar a comunicação que existe entre computadores, poderia-se ter a geração de um filho. É claro que isso é uma brincadeira e tudo, mas a partir das ações que os usuários têm, criou-se essa charge ou essa brincadeira aqui. Também existe, é como se nós estivéssemos medindo força com a tecnologia, então a gente tem que pensar um pouco, se capacitar mais, pensar nas características, nós profissionais da área de TI, pensar nessas características voltadas para a interação humano-computador, para desenvolver o nosso trabalho, o nosso processo com mais qualidade. Alguma dúvida, caso haja, poste no ambiente de aprendizagem, dá uma olhada na atividade, não deixe de assistir aos outros vídeos. Caso você não tenha assistido ao vídeo da apresentação, eu sugiro que você também acesse, ok?